Voltei para casa no Natal. A casa estava congelando. Não falo só da temperatura. Falo daquela sensação de ar parado, de ausência, de quando o silêncio é tão pesado que até o relógio hesita em marcar o tempo. A primeira coisa que vi foi o bilhete no balcão, escrito com pressa, em letras tortas, sobre um papel de bloco de recados com estampa natalina. Fomos fazer um cruzeiro. Você cuida do Victor. Victor, o padrasto do meu marido. O homem que quase não falava, que vivia numa cadeira de rodas e que, segundo eles, estava melhorando. Dobrei o bilhete com calma, como se o gesto pudesse impedir a raiva de se espalhar. O relógio da parede marcava 22h17. Lá fora, o vento cortava como lâmina. Dentro, nada. Nenhuma música, nenhum cheiro de ceia, nenhuma luz piscando. Tirei as botas, pendurei o casaco na cadeira e fiquei parada no meio da sala, observando o presépio na mesinha de canto. As figuras estavam cobertas de pó. A manjedoura quebrada. Tentei imaginar há quanto tempo ninguém tocava naquele lugar. No exército, aprendi que o silêncio sempre esconde algo, e aquele silêncio era uma confissão. Caminhei até o corredor. A casa estava escura, fria, úmida, as luzes dos quartos apagadas, só o som do vento batendo nas janelas. Quando cheguei à porta do antigo quarto de hóspedes, onde sabiam que eu dormia quando voltava de missões, vi que estava trancada por dentro. Bati uma vez. Nada. Bati de novo, mais forte. Um gemido fraco respondeu. Victor? Silêncio. Depois, um som arrastado, como de alguém tentando respirar. Forcei a maçaneta até a trava ceder. O quarto cheirava a remédio vencido, urina e mofo. As cortinas estavam fechadas, o ar pesado e o aquecedor desligado. No canto, ele, Victor, coberto com um cobertor fino, tremendo, os lábios arroxeados, o olhar perdido entre o teto e o nada. Meu Deus, murmurei, ajoelhando ao lado dele. Toquei sua testa, gelada. A máquina de oxigênio piscava em vermelho, sem energia. O plugue estava solto da tomada. Conectei de imediato, chequei o fluxo de ar, reposicionei o tubo no nariz dele. O chiado voltou, irregular. Ele abriu os olhos lentamente, como se acordasse de um pesadelo. Eles... foram? Perguntou com voz rouca. Sim, respondi. Foram fazer um cruzeiro. Ele soltou um riso curto, sem alegria. Cruzeiro? Tossiu. Eles me deixaram aqui para morrer. Não respondi. Apenas ajustei o travesseiro, cobri-o com mais um cobertor e fui até a cozinha procurar algo quente. Havia um pote de sopa na geladeira, embolorado. Nada mais. Peguei água, esquentei, acrescentei a aveia instantânea que encontrei no armário e voltei ao quarto. Ele bebeu em silêncio, com as mãos trêmulas. Você não devia ter voltado, disse de repente. Eles não queriam que visse isso. Pois é, respondi. Mas eu sempre volto quando dizem que não devo. Ele me olhou com um brilho estranho entre alívio e medo. Você é militar, não é? Sou. Sargento. Ele assentiu devagar, como se algo fizesse sentido pela primeira vez. Então vai me entender. Tudo o que vou te dizer é uma missão. Aquela frase ficou presa no ar. Missão. Palavra que sempre carregou peso para mim. Mas ali, dita por um homem à beira da morte, soava como código. Victor, falei devagar. Primeiro vamos te estabilizar. Depois você me conta. Ele segurou meu pulso com uma força que eu não esperava de alguém tão fraco. Eles não sabem sobre... Me ajude a me vingar. Senti o frio do ar se intensificar. Olhei para ele e, pela primeira vez, vi mais do que um idoso abandonado. Vi alguém com raiva, com lucidez, com um segredo. Passei a madrugada acordada. Reiniciei o aquecedor, limpei o quarto, organizei os remédios, chequei as datas de validade, muitos vencidos. Fiz uma lista mental de tudo o que faltava. Durante o serviço, aprendi que o corpo reage melhor quando o ambiente volta à ordem. Às 4h12, ele dormia, respirando com regularidade. Sentei na poltrona ao lado, ainda em silêncio, observando as luzes da rua atravessarem a cortina. Comecei a pensar. Eles sabiam que eu voltaria. Sabiam que eu não ignoraria um homem doente. Sabiam que eu não chamaria a polícia, porque a vergonha deles cairia sobre o nome do meu marido. Usaram meu instinto militar contra mim. Deixaram o problema nas minhas mãos. Mas esqueceram de um detalhe. Eu nunca deixo uma missão inacabada. E agora, sem querer, tinham me dado uma. No dia seguinte, fui ao banheiro e olhei meu reflexo no espelho. O rosto marcado pelo cansaço, olheiras fundas, cabelo preso às pressas. Mas o olhar,
Frio, firme. De repente percebi. Não estava só cuidando de um velho abandonado. Estava dentro de algo maior. Um jogo que eles achavam que controlavam, mas que eu já começava a entender. Peguei o bilhete de novo, o dobrei e guardei no bolso da calça. Não por lembrança, por evidência. Saí para comprar suprimentos. Na volta, um carro que eu não reconheci estava estacionado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor desligado. Coincidência? Talvez. Mas meu instinto disse o contrário. Voltei para dentro. Tranquei as portas. Anotei a placa num papel de recibo. Quando passei pelo quarto, Victor ainda dormia. O rosto mais tranquilo, as mãos quietas. Na mesa ao lado, o copo de água pela metade e o bilhete que eu havia deixado com uma anotação simples. Você está seguro. Pela primeira vez desde que entrei naquela casa, o silêncio pareceu outro. Não era mais abandono, era alerta. E foi nesse silêncio que percebi. Aquilo não era apenas o retorno para casa no Natal. Era o início de uma guerra. A primeira manhã depois da volta foi cinza e imóvel, como se o mundo tivesse esquecido de acordar. O aquecedor antigo roncava num canto, cuspindo o ar morno demais para vencer o frio que ainda cortava o chão. O cheiro de poeira queimada e remédio vencido se misturava no ar, e eu, sentada na poltrona, observava Victor dormir com a respiração irregular, o rosto ainda pálido, os lábios entreabertos. Eu sabia que aquele corpo não resistiria a mais uma noite naquelas condições se eu não agisse rápido. Não era só descuido. Era abandono planejado. Nenhum ser humano fica nesse estado da noite para o dia. Aquilo tinha história, e eu pretendia descobri-la. Levantei devagar, tomei café preto frio e comecei a vasculhar a casa com o olhar metódico que aprendi no quartel. Nada de pressa, nada de impulso, apenas observação. Na cozinha, vi a pilha de louças sujas, algumas com comida seca, outras cobertas de mofo. Na lixeira, frascos de remédios jogados pela metade. Na mesa, uma pilha de correspondências abertas, a maioria com o nome do meu marido, Marcelo, e da mãe dele, Vera, que desde sempre me olhava como quem avalia uma ameaça disfarçada de esposa. As cartas vinham de clínicas, bancos, cobranças, planos de saúde, todas ignoradas. Peguei uma delas. Atraso no pagamento da internação domiciliar de Victor Brandão, e senti o estômago endurecer. Eles tinham suspendido o atendimento. A empresa alegava falta de pagamento há 2 meses. Ou seja, eles sabiam que ele estava sem assistência, e ainda assim viajaram. Dobraram o bilhete, deixaram o velho à própria sorte e embarcaram como se a culpa fosse um peso que se pudesse despachar na mala. Victor acordou pouco antes das 9, tossindo, o olhar perdido entre o teto e a janela. Quando percebeu que eu estava ali, pareceu tentar se recompor, mas a voz saiu falhada. Perguntou que dia era, e quando respondi que era 25 de dezembro, ele soltou um riso seco. Natal. Achei que não ia ver outro. Falei que ele ainda tinha muitos pela frente se fizesse o que eu mandasse. Sorriu de canto. Você fala igual um sargento. Respondi que era exatamente isso que eu era, e ele assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ele já desconfiava. Preparei uma mistura improvisada de café com leite e o servi devagar, observando as mãos dele. Estavam cheias de manchas e cortes recentes, as unhas sujas, os pulsos finos demais. Perguntei há quanto tempo não via um médico. Desde que sua sogra achou que eu estava caro demais para manter vivo, respondeu sem drama. Mas você sabe, ninguém quer admitir quando prefere que outro morra. A frieza da frase me atingiu mais do que se ele tivesse chorado. Havia verdade ali. Verdade e resignação. Passei as horas seguintes limpando o quarto. Troquei os lençóis, lavei o chão, abri as janelas. Cada gesto era automático, metódico. O mesmo instinto que me mantinha viva em operações longas. Limpeza é sobrevivência. Ordem é domínio. Victor me observava em silêncio, com um olhar que misturava curiosidade e alívio. Quando terminei, ele disse: Você não pergunta nada. Achei que ia querer saber por que me deixaram aqui. Respondi que perguntas são inúteis quando a resposta já está escrita no cenário. Eles queriam se livrar de você, Victor. O motivo exato não muda o fato. Ele respirou fundo, fechou os olhos e murmurou. Eles acham que eu não valho mais nada, que minha fortuna acabou, que minha memória se foi. Mas eu lembro de tudo, tudo o que eles fizeram, tudo o que esconderam. Fiquei imóvel por um instante. Fortuna, memória, palavras perigosas em bocas frágeis. Disse a ele que era melhor descansar,
Mas ele insistiu. Não, me escute. O que eles fizeram comigo não é o pior. O pior é o que fizeram com seu marido. E com você. Aquela frase ficou martelando o resto do dia. Quando ele dormiu novamente, fui até a sala e sentei no sofá, olhando o bilhete que ainda estava guardado no bolso da minha calça. Peguei o telefone fixo, sem linha. Verifiquei o roteador. Desligado. Internet cortada. Nem mesmo a televisão funcionava. Eles haviam isolado a casa inteira antes de ir. A estratégia era clara. Ninguém veria o estado em que o velho estava. E se ele morresse, a culpa recairia sobre mim, a militar fria, que supostamente não sabia lidar com pessoas. Já vi esse tipo de manipulação antes, em outros contextos com outros rostos. Chamam de operação de distração. Alguém cria um vilão conveniente para esconder o próprio crime. Respirei fundo. Eu sabia o que tinha que fazer. Fui até a garagem. O carro da família estava lá, mas com o tanque quase vazio. Peguei o meu, que ainda estava parado desde minha última licença, e dirigi até a farmácia 24 horas. Comprei soro, fraldas, analgésicos, alimentos fáceis de digerir e uma garrafa térmica. No caminho de volta, notei o mesmo carro preto estacionado mais adiante. O mesmo que vi na noite anterior. Nenhum movimento. Nenhum farol aceso. Mas o peso do olhar invisível era real. Estacionei e entrei sem olhar para trás. Na madrugada seguinte, Victor acordou gritando. Sonhos confusos, memórias misturadas. Fui até ele, coloquei a mão em seu ombro e o acalmei. Ele agarrou meu braço com uma força quase desesperada. Eles me disseram que iam cuidar de mim, que iam me deixar tranquilo, mas tiraram tudo, tudo, sargento. Até o ar. Fiquei em silêncio, deixando-o falar. Era assim que se coletavam informações em missões, não com perguntas, mas com paciência. Ele começou a contar fragmentos, sobre Vera, sobre Marcelo, sobre negócios antigos, propriedades que tinham sido vendidas e outras que, segundo ele, estavam registradas em nomes falsos. A voz dele era um fio trêmulo, mas cada palavra carregava densidade. Disse que havia um cofre, uma pasta, e que dentro dela estava o que ele chamava de a prova de quem realmente manda. Não quis revelar mais. Depois, murmurou. Quando eu estiver mais forte, você vai entender. Tomei nota mental de tudo. No quartel, chamávamos isso de inteligência bruta, informações sem filtro, valiosas demais para serem ignoradas, perigosas demais para serem repetidas. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Pela manhã, verificava os sinais vitais, trocava a roupa de cama, organizava os remédios. À tarde, cozinhava e mantinha a casa em ordem. À noite, estudava as correspondências, os papéis, o que sobrou de documentos. O frio persistia, mas o ar dentro da casa começou a mudar. Já não era o cheiro de abandono, era o cheiro de vigília. Victor melhorava devagar, ganhando cor, voz, lucidez, e à medida que se fortalecia, também se tornava mais falante. Começou a me contar histórias do passado, pequenas no início, o dia em que conheceu Vera, as brigas com o enteado adolescente que seria meu futuro marido, as viagens, o início do declínio. Aos poucos, as histórias ganhavam contorno político e financeiro. Empresas em nome de terceiros, contas no exterior, movimentações estranhas. Tudo com a naturalidade de quem já aceitou a própria queda. Eu escutava, sem julgar, apenas armazenando cada fragmento na mente. Uma tarde, enquanto trocava a da água do umidificador, Victor me chamou com a voz mais firme que eu já ouvira. Sargento, disse com um ar quase cerimonial. Você sabe por que eles confiam tanto na própria impunidade? Respondi que não, e ele sorriu, um sorriso que parecia doer. Porque acham que quem tem farda não entende de poder civil. Acham que disciplina é fraqueza, que honra é ingenuidade. Eles não sabem que gente como você pode ser o pior tipo de inimigo. O que espera? Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo e acrescentou. Eles vão voltar. E quando voltarem, eu quero que veja o que realmente fizeram. Quero que veja o que restou de mim antes deles tentarem apagar o resto. Naquela noite, escrevi em um caderno tudo o que ouvi. Nomes, datas, detalhes. O caderno ficou escondido dentro de uma capa de revista na gaveta do meu quarto. Não era paranoia. Era protocolo. Victor dormia tranquilo,
Mas eu não. Passei horas escutando o som da casa. Cada estalo parecia um passo, cada rajada de vento, um sussurro. Às 3 da manhã, o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi no terceiro toque. Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração e uma voz feminina sussurrando. Não se meta, Ana. Isso não é problema seu. Reconheci o tom antes de reconhecer o nome. Vera, minha sogra. Ela sabia que eu estava ali. Sabia que eu tinha voltado. E se ligava às 3 da manhã. Era porque alguma coisa em seu plano começava a falhar. Falei apenas uma frase. Tarde demais, dona Vera. Já é problema meu. Ela desligou sem responder. Quando o dia amanheceu, Vitor estava sentado na cama, com o olhar mais desperto. Ouvi você falando no telefone, disse. Eles já sabem que você sabe. Assenti. Então vamos acabar com isso logo, completou. Mas primeiro, preciso te contar o que fizeram com o dinheiro que você achava que era do seu marido. Aquilo travou minha respiração por um segundo. Ele sabia. Sabia mais do que devia. E naquele instante, compreendi que o que começou como um simples cuidado de um idoso abandonado estava se transformando em uma guerra de verdades enterradas. O homem que iam deixar morrer agora era a peça central de algo muito maior, e eu, sem perceber, já estava dentro do tabuleiro. Na manhã seguinte àquela ligação, o céu parecia de chumbo. A neve começava a se acumular no jardim, cobrindo o que restava das flores que Vera cultivava para impressionar as visitas. Agora, tudo ali parecia um retrato de abandono, uma casa parada no tempo, isolada por camadas de mentiras. Eu preparava o café quando Victor chamou por mim. A voz ainda era fraca, mas havia nela algo novo, uma urgência contida. Entrei no quarto e o encontrei sentado, mais ereto do que nos últimos dias. O rosto, antes apagado, agora tinha cor. Os olhos, antes vazios, carregavam lucidez. Você não dormiu, disse ele, como quem afirma, não pergunta. Assenti. Não costumo dormir quando há algo errado, respondi. Ele sorriu breve, como quem reconhece um igual. Então é hora de ouvir o resto. Mas você precisa prometer que vai me escutar até o fim, sem interromper. Nada do que vou dizer é simples. Cruzei os braços e fiquei em pé, atenta. Ele olhou para a janela, depois para mim, e começou. Quando conheci Vera, ela trabalhava no cartório da cidade. Era charmosa, esperta, o tipo de mulher que sabia usar a doçura como disfarce para o cálculo. Eu já tinha uma empresa consolidada, e ela tinha um filho adolescente, Marcelo, o seu marido. Ele fez uma pausa, observando minha reação. Eu não disse nada. Ele continuou. No começo, achei que estava ajudando uma mulher lutadora. Via a ambição dela como força. Eu me enganei. O que ela queria era controle, e o primeiro passo foi me afastar dos meus próprios filhos do primeiro casamento. Um a um, ela os fez parecer ingratos, interesseiros, até que restou só ela e o menino. E quando percebi, tudo que era meu estava em nome dela ou em nome de empresas fantasmas criadas por um advogado que hoje é genro de um deputado local. As palavras saíam lentas, pesadas, mas precisas. Quando adoeci, há 2 anos, Vera assumiu tudo. Disse que cuidaria de mim, que garantiria minha tranquilidade. Só que, na prática, começou a me apagar. Tirou meus contatos, cortou meu acesso às contas, desligou minha linha pessoal. Eu virei um fantasma com nome em documentos. Até que encontrei uma brecha. Victor fez um esforço para se inclinar e abriu a gaveta do criado mudo. De lá, tirou uma pasta marrom, amassada nas bordas, presa com um elástico. O gesto foi lento, como se o objeto pesasse mais do que aparentava. Aqui está o que eles não sabem que eu guardei. Colocou a pasta nas minhas mãos com cuidado, como quem entrega uma granada destravada. Sentei na poltrona, abri e vi dezenas de folhas. Contratos, recibos, cópias de transferências, escrituras antigas, correspondências, e entre elas, uma carta manuscrita, datada de 5 anos antes, assinada por Vera. A letra elegante e fria. Precisamos garantir que ele assine a doação. Marcelo ainda não sabe de tudo, e é melhor que não saiba. Ele confia demais em mim. Assim que o inventário for refeito, podemos resolver o resto. Meu estômago se contraiu. Victor observava meu rosto, lendo cada expressão. Agora você entende por que me deixaram aqui. Eu devia desaparecer antes que esse envelope voltasse à tona. Respirei fundo. Tudo começava a fazer sentido.
Vera e Marcelo haviam transferido parte dos bens do velho sob pretexto de reorganização patrimonial, mas na prática o haviam despojado de tudo. E quando perceberam que ele ainda mantinha cópias, decidiram resolver da forma mais simples: deixá-lo morrer sem testemunhas. O cruzeiro de Natal era apenas o disfarce perfeito para uma ausência conveniente. Perguntei a Victor por que não tinha procurado a polícia. Ele soltou um suspiro cansado. Já tentei. Um dos sócios da empresa de Vera é primo do delegado da comarca. O relatório sumiu. Aprendi que às vezes, para se defender, é preciso deixar que o inimigo ache que já venceu. Aquela frase grudou na minha mente. Tinha o sabor amargo da verdade, que só quem viveu injustiça compreende. Passei o resto da tarde analisando os documentos, anotações em margens, datas que se cruzavam, transferências que coincidiam com viagens. Era uma rede montada com precisão e coberta de aparente legalidade. Quem não olhasse com atenção acreditaria que tudo era legítimo. E o mais cruel, meu próprio marido, Marcelo, aparecia como signatário de várias transações. Alguns papéis traziam sua assinatura ao lado da de Vera. Eu reconheceria aquele traço em qualquer lugar. A letra inclinada, o M feito com pressa. Era a prova viva de que ele não era apenas manipulado, era cúmplice. Quando mostrei a Victor, ele fechou os olhos por um instante. Eu não queria que você soubesse assim, mas ele sabe de tudo. A garganta apertou. E por que eu? Perguntei. Por que confiar em mim? Ele demorou a responder. Porque você ainda acredita em honra. E porque eles acham que você é previsível, disciplinada demais para sujar as mãos, mas é justamente por isso que vai vencê-los. À noite, o vento soprou mais forte, e o som das janelas batendo ecoava pela casa. Victor dormia, exausto pela longa conversa. Eu fiquei acordada, lendo cada página, cada linha, até que percebi um detalhe. Um documento de transferência datado de apenas 3 meses atrás, assinado por Marcelo, autorizando a venda de um terreno que, pela escritura antiga, ainda estava em nome de Victor. Aquilo significava que ou falsificaram sua assinatura ou agiram ilegalmente com alguém dentro do cartório. E então a peça final se encaixou. Vera trabalhava em um cartório quando jovem. O funcionário responsável pela autenticação era um antigo colega dela, de sobrenome Moraes, o mesmo que aparecia em 2 recibos anexos. Eles tinham tudo amarrado, tudo, exceto a cópia que Victor guardou. Fechei a pasta e senti o peso dela no colo. Era a materialização de um crime, mas também de algo mais profundo. A traição entre pessoas que compartilham o mesmo teto. No quartel, sempre aprendi que a lealdade é o que mantém um grupo vivo, que a quebra da confiança é mais perigosa que qualquer inimigo armado. E ali estava eu, casada com um homem que havia vendido o próprio padrasto como se ele fosse um móvel velho. Pensei em ligar para Marcelo, exigir explicações, mas me contive. Era cedo demais. Primeiro eu precisava de estratégia. A vingança precipitada é a derrota dos impacientes. E eu nunca fui uma delas. Nos dias seguintes, Victor e eu vivemos uma rotina silenciosa, marcada por trocas curtas e olhares longos. Ele parecia mais disposto. Às vezes até brincava com o gato do vizinho que aparecia na janela. Mas havia algo nos olhos dele, um medo contido, como se soubesse que o tempo estava acabando. Numa tarde de quinta, enquanto eu arrumava a cozinha, ele me chamou de novo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Sentei ao lado da cama. Ele segurou minha mão. Na pasta tem uma escritura antiga. Um terreno no interior, que ninguém mais lembra. Eu comprei em nome de outra pessoa, antes de casar com Vera. Aquele lugar é seu agora. Está no meu testamento original, não o falso que ela mandou registrar. Guarde isso. Vão tentar achar. Mas só você sabe agora. Perguntei o motivo de tanta confiança. Ele respondeu: porque você foi a única que me olhou sem pena. E quem não sente pena pode agir com clareza. Naquela noite, choveu forte. A energia caiu por alguns minutos, e a casa mergulhou na escuridão. O som do vento se misturava ao gotejar do teto e ao chiado do oxigênio. Sentei na poltrona e fechei os olhos, tentando ordenar o que viria a seguir. Agora eu tinha em mãos uma arma, não de fogo, mas de papel. E armas de papel podem ser as mais letais quando a verdade é o projétil. Sabia que o retorno de Vera e Marcelo era questão de tempo. E quando voltassem, eu estaria pronta. Não para confrontá-los, mas para observá-los.
O inimigo que acha que você ainda está servindo café é o mais fácil de derrubar. Antes de dormir, deixei a pasta trancada na mala do meu armário e escrevi uma nota no caderno. Eles pensam que controlam o passado, mas quem guarda o registro é quem define a história. Fechei o caderno e apaguei a luz. Victor respirava tranquilo, e pela primeira vez desde que cheguei, o som do vento não me incomodou. Porque agora eu sabia o que ele trazia. Um presságio. O início da queda deles. A madrugada seguinte à revelação de Victor foi uma das mais longas da minha vida. Chovia sem pausa, e o som constante da água batendo no telhado parecia o tic-tac de um relógio que não me deixava esquecer o que eu tinha acabado de descobrir. Dentro daquela casa gelada, cada ruído era um lembrete do que me cercava. Uma farsa cuidadosamente construída por pessoas que diziam me amar. Victor dormia, finalmente em paz depois de tantas noites interrompidas por dores e lembranças. Eu, porém, não consegui fechar os olhos. Fiquei sentada diante da mesa, com a pasta aberta, relendo as páginas, os carimbos, as assinaturas. Cada documento era uma cicatriz de papel. E no meio daquelas linhas frias, comecei a traçar meu próprio mapa de guerra. Não era mais uma questão de cuidar de um idoso deixado para morrer. Era uma missão. E missões, no meu mundo, não se abandonavam. Meu treinamento militar sempre me ensinou que toda ação começa pela observação. Antes de reagir, é preciso entender o terreno, o inimigo, as brechas. Então passei os dias seguintes fazendo o que melhor sabia fazer: observar. Comecei a registrar pequenos detalhes. Os horários em que o carro preto voltava a aparecer na rua, as ligações anônimas que vinham sempre em horários improváveis, o zumbido breve na linha antes de alguém desligar. Nenhum movimento explícito, apenas sombras. Sabia que estavam monitorando, testando o quanto eu sabia, tentando descobrir se Victor ainda vivia. A cada dia, eu me movia com mais precisão, como se estivesse de volta ao campo de operações, onde o erro mínimo pode custar caro. Durante o dia, mantinha a rotina intacta. Limpava, cozinhava, cuidava de Victor. À noite, organizava os documentos em ordem cronológica, cruzava datas, criava uma linha do tempo com todos os eventos e nomes. Era uma tática antiga, transformar caos em padrão. O que parecia disperso começava a fazer sentido quando colocado sob o olhar treinado. Eu identificava conexões sutis, transferências que coincidiam com viagens de Marcelo, depósitos que antecediam reformas na casa de Vera, um carro alugado no mesmo período de uma assinatura falsa. O crime deles não era impulsivo. Era meticuloso, e isso me dizia tudo o que eu precisava saber sobre a mente dos dois. Gente assim só teme uma coisa: exposição. Victor percebia meu silêncio e o respeitava. Às vezes, apenas observava, em silêncio, enquanto eu anotava algo. Outras vezes, pedia notícias sobre o carro na rua, e eu respondia com calma, tudo sob controle. Em algum momento, ele começou a me chamar de sargento de novo, mas dessa vez, o tom era quase afetuoso, como se fosse um lembrete de que ali havia ordem e segurança. Eu via em seus olhos a mistura de medo e esperança de quem entendeu que ainda podia lutar, não com armas, mas com a verdade. E foi nesse ponto que percebi que a guerra que eu travava não era só minha, era dele também. No terceiro dia de vigília, decidi dar o primeiro passo concreto. Peguei meu celular pessoal, que mantinha desligado desde o retorno, e usei um chip reserva que sempre levava nas missões. Com ele, liguei para uma antiga colega de farda, Clara, hoje trabalhando em uma unidade de inteligência administrativa das Forças Armadas. Falei o mínimo, que precisava de uma checagem discreta de registros públicos e que a situação envolvia possível falsificação de assinaturas em um inventário. Clara não fez perguntas, apenas disse: "Me envia os dados, e eu te ligo em 48 horas. Aquela promessa, embora simples, me devolveu algo que eu não sentia havia dias. Sensação de rede, de apoio silencioso. Com o tempo, aprendi que o silêncio pode ser uma arma poderosa. Quem fala demais, entrega a posição. Quem observa, domina o campo. Então mantive minha rotina de calma controlada. Vera ligava de tempos em tempos, de números diferentes, sempre com a mesma mensagem velada. "Está tudo bem por aí?" Eu respondia apenas sim, sem emoção. Cada sim era uma corda que eu deixava que ela mesma apertasse.
Marcelo não ligava. Nenhum e-mail, nenhuma mensagem. A ausência dele dizia mais do que qualquer palavra. Ele estava deixando a mãe conduzir, como sempre fez. A covardia tem esse cheiro, o da omissão disfarçada de respeito. Enquanto o relógio avançava, comecei a preparar o terreno físico. Tirei cópias dos documentos mais comprometedores e guardei uma parte no cofre do porão. Um cofre que apenas eu e Victor sabíamos existir. E o restante enviei digitalmente para um servidor seguro que usávamos em operações. Anexei um bilhete curto. Caso aconteça qualquer coisa comigo, tornar público. Era um protocolo que eu nunca quis usar na vida civil, mas que agora me parecia a única salvaguarda real. Se tentassem me silenciar, não conseguiriam silenciar os fatos. Victor observava tudo, e eu via no olhar dele a mistura de culpa e admiração. Você está mesmo fazendo isso, disse uma noite, com a voz fraca. Estou apenas equilibrando o campo, respondi. No quarto dia, Clara me ligou. A voz dela era tensa. Disse que os documentos que enviei batiam com registros de 2 investigações antigas, sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal, ligadas ao mesmo grupo empresarial de Vera. Ela acrescentou. Um dos nomes aparece vinculado a uma empresa de fachada em Miami. E adivinha quem assina os contratos de representação? Seu marido. O mundo girou devagar por um instante. Eu me apoiei na mesa, o telefone firme entre os dedos. Você tem certeza? Perguntei. Absoluta. Desliguei sem agradecer. Às vezes, a confirmação daquilo que você já suspeitava dói mais do que a dúvida. Fiquei olhando para o nada por longos minutos, ouvindo apenas o ruído do aquecedor. Marcelo, o homem que dizia me amar, o que jurava gostar da minha disciplina porque ela trazia equilíbrio, estava metido até o pescoço na corrupção que arruinou o próprio padrasto. Pior, havia usado minha ausência, as missões longas, as madrugadas em campo, para assinar, viajar, manipular, tudo sem que eu soubesse. E quando voltei, encontraram o jeito mais cruel de me calar. Me transformaram na enfermeira involuntária do homem que testemunhava o crime deles. Era quase genial, se não fosse monstruoso. A partir daquela noite, minha relação com o tempo mudou. Os dias deixaram de ser sequência e viraram contagem regressiva. Eu sabia que eles voltariam. Gente como Vera não suporta a ideia de perder o controle por muito tempo. Então passei a preparar o ambiente como quem monta uma armadilha invisível. Reinstalei as câmeras de segurança que Marcelo havia mandado desligar meses antes. Ativei o backup remoto e ajustei os ângulos para que cobrissem o corredor e a sala principal. Em cada canto, um microfone discreto, alimentado por bateria de longa duração. Não era paranoia, era tática. No quartel, dizíamos que informação é sobrevivência. Agora, eu estava transformando aquela casa num campo minado de evidências. Victor notava a mudança de ritmo. Você está se preparando para algo, disse um dia. Eu apenas respondi, para quando eles voltarem. Ele assentiu devagar. Eles vão fingir normalidade, mas vão querer saber o que você descobriu. Eu perguntei se ele queria enfrentá-los. Ele riu fraco. Não, sargento. Eu quero assistir. A sinceridade desarmante daquele velho me fez sorrir pela primeira vez desde que tudo começou. Ele já havia aceitado que a guerra dele não seria de força, mas de legado. Na semana seguinte, o tempo melhorou. O sol apareceu pela primeira vez em dias, iluminando as janelas empoeiradas. Era 2 de janeiro quando o telefone tocou de novo. Era Marcelo. A voz calma, ensaiada. Oi, amor. Chegamos. Desculpa não avisar antes. Foi uma confusão no porto, sem sinal. Como estão as coisas aí? Respirei fundo. Victor está vivo, disse simplesmente. O silêncio do outro lado durou mais do que uma pausa comum. Depois, ele respondeu num tom que tentava soar natural. Ah, que bom. Eu imaginei que você cuidaria bem dele. Senti o veneno por trás da frase. Cada palavra pesava como provocação. Ele acrescentou. Amanhã vamos aí, tudo bem? A mãe quer ver o pai. Eu respondi. A casa é dele. Quando quiserem. Desliguei e fiquei parada olhando para o telefone. Era isso. O momento se aproximava. Eu não tremia, não suava, não sentia medo. Apenas uma calma fria, a mesma que antecede o início de qualquer operação. À noite, sentei com Victor e contei que eles voltariam no dia seguinte. Ele me olhou fixamente e disse, então amanhã o jogo começa. E eu ainda tenho força para assistir à queda deles. Segurei a mão dele. Amanhã não será o fim, Victor. Será o início do que eles nunca imaginaram. Ele sorriu, cansado, mas firme. Enquanto a casa adormecia,
Caminhei pelo corredor observando os feixes de luz das câmeras refletindo nas paredes. Cada clique do sistema era uma garantia de que o que viria não seria apenas vingança, mas justiça. Peguei a pasta de documentos, coloquei-a dentro de uma mala pequena junto com o caderno e o pendrive de backup. Olhei em volta e percebi que aquele lugar, antes prisão, agora era quartel. O frio, o silêncio, a espera, tudo fazia parte da tática. Quando o relógio marcou 3 da manhã, sentei perto da janela e observei o jardim coberto de neve. Nenhum movimento, nenhum som, além do vento. Pela primeira vez, senti uma estranha serenidade. A guerra ainda não tinha começado, mas eu já sabia o desfecho. Eles subestimaram a mulher errada. A manhã em que eles voltaram foi a mais clara em semanas. O céu estava de um azul quase indecente. O tipo de dia que parece querer apagar a memória dos dias sombrios que o antecederam. Eu acordei antes do sol nascer, como sempre. Fiz café, revisei o sistema das câmeras, chequei a bateria dos microfones e confirmei se as cópias dos arquivos estavam salvas nos 2 pendrives que eu mantinha escondidos, um dentro do saco de ração do gato do vizinho e outro sob o forro do banco do carro. O hábito de duplicar provas não vinha da desconfiança, mas da experiência. No quartel, aprendemos que confiar demais é o primeiro passo para desaparecer. Quando o relógio marcava 7h30, o som de pneus na neve que começava a derreter anunciou o que eu já sabia. Vera e Marcelo tinham chegado. Olhei pela janela da cozinha e vi o carro prateado estacionar com o cuidado teatral de quem quer parecer inocente. A porta se abriu e primeiro saiu ela. Casaco caro, óculos escuros, o mesmo sorriso de quem nunca erra. Atrás, Marcelo, mais magro do que eu lembrava, mas com o mesmo olhar que sempre me irritou. Aquele que fingia paciência quando, na verdade, carregava desprezo. Não esperei que batessem. Abri a porta antes. Entraram direto do paraíso pro gelo. Falei sem alterar o tom. Vera forçou um riso. Ah, querida, você sabe como é. Precisávamos respirar um pouco. Foi tudo tão de última hora e com o fim de ano não deu tempo de avisar. A mentira era tão ensaiada que quase soou profissional. Marcelo entrou logo atrás com uma mala de mão. Como está o velho? Perguntou sem olhar para mim. Vivo, respondi secamente. E melhor do que vocês merecem. Ele fingiu não ouvir, mas o músculo do maxilar dele denunciou a tensão. Vera pousou a bolsa sobre a mesa e disse: Vamos vê-lo então. Caminhou pelo corredor com a segurança de quem ainda achava que a casa era dela. Eu o segui, sem pressa. Victor estava acordado. Sentado na cama, cabelo penteado, o rosto ainda pálido, mas com uma dignidade que eu não via nele desde que o conhecera. Quando Vera entrou, ele levantou o olhar devagar, como quem observa um fantasma. Vejo que o cruzeiro foi revigorante, disse com ironia quase doce. Ela congelou por um segundo, depois recuperou o tom. Ah, Victor, não fale assim. Você sabe que não podíamos cancelar. Marcelo cuidou de tudo para que você ficasse bem. Ele soltou um riso rouco. Cuidou sim. Me deixou sem remédios, sem comida e sem ar. E ainda assim estou vivo. Sabe por quê? Porque finalmente alguém nesta casa tem coragem de olhar a verdade de frente. O olhar dele se voltou para mim, firme. Ela me salvou, Vera. Não só o corpo. Salvou o que restava da minha memória. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Marcelo foi o primeiro a quebrá-lo. Você está delirando, pai. Deve ter confundido as coisas, a medicação, sabe como é? Victor bateu a bengala no chão. O som ecoou pela casa. Não ouse me chamar de pai. Você nunca foi meu filho. Eu te alimentei, te dei teto, te dei nome, e tudo que recebi foi ganância. Vera tentou intervir, mas ele ergueu a mão. Chega, Vera. Acabou o teatro. Sei de tudo. Das transferências, das assinaturas, do advogado que falsificou o inventário. Sei que você tentou me apagar da própria história, mas se esqueceu de um detalhe. Eu aprendi a esconder coisas melhor do que você. Ele me olhou de novo e disse: Mostre a eles. Peguei a pasta sobre a cômoda e a coloquei na cama, abrindo-a lentamente. As páginas se espalharam como cartas marcadas. Vera empalideceu. Marcelo recuou um passo. Isso não prova nada, disse ela com a voz trêmula, mas ainda tentando manter a compostura. São cópias antigas, coisas fora de contexto. Então vamos ver o contexto. Respondi, ligando o notebook.
Conectei o pendrive e projetei na tela do televisor as imagens e documentos digitalizados. Datas, números de contas, assinaturas. O rosto de Vera foi mudando de cor à medida que as evidências apareciam. Quando o registro da escritura adulterada surgiu, Marcelo perdeu o controle. Você não tinha o direito de mexer nisso. Eram negócios de família. Família, repeti quase rindo. Deixar um homem morrer de fome e frio é seu conceito de família? Ele me olhou com raiva, mas não respondeu. Victor falava pausadamente, entre respirações curtas. Durante anos, vocês me fizeram acreditar que eu devia algo, que envelhecer era uma dívida impagável. E agora vejo que o preço que queriam era a minha vida. Mas ainda estou aqui, e antes que me tirem o resto, vou deixar tudo registrado. Ana, você sabe o que fazer. Aquilo era mais do que uma ordem, era um testamento vivo. Peguei a caneta e o documento que ele havia preparado nas últimas semanas. Assinei como testemunha. Ele também assinou, com a mão trêmula, mas firme. Vera avançou, tentando arrancar o papel, mas eu me coloquei à frente. Toca nesse documento e eu chamo a polícia. E não vai ser uma denúncia de família, Vera. Vai ser tentativa de homicídio. Ela recuou. Pela primeira vez, o medo substituiu o controle em seu rosto. Quando terminamos, Victor respirava com dificuldade. Pedi que se deitasse, mas ele recusou. Ainda não acabei, disse. Há algo que você precisa saber, Ana. Algo que eles nunca descobriram. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Me inclinei para escutar. Lembra do terreno de que te falei? Aquele no interior? Ele não é apenas uma propriedade. É onde estão guardados os arquivos originais. Todos. O cofre está sob um nome falso, o mesmo da escritura que Vera adulterou. Está em seu nome agora, legalmente. Eles não podem tocá-lo. Se algo acontecer comigo, é lá que a verdade vai sobreviver. Marcelo o interrompeu, exaltado. Isso é uma loucura. Ela está te envenenando contra nós. Está se aproveitando da sua idade. Victor olhou para ele com uma serenidade assustadora. Eu posso ser velho, mas não sou burro. E se você ainda não percebeu, quem está envenenado é você, pelo poder que nunca teve. Ele tossiu, uma tosse seca e profunda. Eu fui até ele, ajustei o oxigênio e pedi que se acalmasse. Vera tentou se aproximar, talvez por instinto, talvez por culpa, mas ele afastou a mão dela. Não toque em mim. Não depois do que fez. O resto da manhã foi um teatro mal ensaiado. Vera tentou mudar de assunto, oferecer comida, perguntar por trivialidades. Marcelo fingia estar ocupado com o telefone, provavelmente tentando contato com o advogado. Eu observava tudo em silêncio, cada gesto, cada olhar. Quando acharam que eu estava distraída, ouvi de relance Vera sussurrar para o filho. Ela tem cópias. Precisamos tirar isso da casa. Fingiram sair para comprar comida, mas eu sabia o que vinham buscar. Assim que o carro deles sumiu na curva, fechei todas as portas. Escondi a pasta no compartimento falso atrás da estante e tirei as cópias extras do cofre. 2 horas depois, voltei a ver o carro estacionado do outro lado da rua, o mesmo que me observava nas noites anteriores. Eles não tinham ido a lugar nenhum. Estavam esperando uma brecha. Quando a noite caiu, Victor parecia mais calmo. O esforço do dia o deixara exausto, mas algo em sua expressão havia mudado. Hoje foi o começo, disse, mas ainda não acabou. Sentei ao lado dele, e ele me olhou com uma mistura de ternura e gravidade. Você acha que está fazendo isso por mim, mas não está. Está fazendo por você, porque também te traíram. E quando descobrir o quanto, vai entender o que é vingança de verdade. Fiquei em silêncio. Não havia o que responder. Ele sorriu levemente e acrescentou: quando eu for embora, não chore. Apenas termine. Ficamos ali em silêncio, ouvindo o som do vento. Eu sabia que ele não falava apenas de morrer. Falava de partir, de desaparecer quando tudo estivesse pronto. Quando se sentisse vingado. Aquela noite, dormi sentada na poltrona. O revólver pequeno que eu mantinha guardado em missões agora dentro da gaveta, só por precaução. No meio da madrugada, acordei com um som de passos lá fora. Olhei pela janela. 2 vultos próximos ao portão. Um dos microfones captou a voz abafada de Marcelo. Ela trancou tudo. Amanhã a gente resolve isso de vez. Voltei para o quarto e vi Victor acordado, os olhos abertos no escuro. Eles vieram? Perguntou. Vieram, respondi. Ele assentiu devagar. Então é amanhã.
Cobri-o com o cobertor e sentei de novo, ouvindo o relógio marcar os segundos. A cada tique, eu via a linha da minha vida mudar de direção. Eu já não era só uma militar fora de serviço, nem apenas a mulher traída de um homem covarde. Eu era a guardiã de uma verdade que, quando viesse à tona, não deixaria pedra sobre pedra. Quando o sol nasceu, Victor pediu que eu trouxesse um envelope que estava dentro de uma caixa de madeira sob a cama. Dentro havia uma carta e um pendrive pequeno, com uma etiqueta escrita à mão. Prova final. Ele me entregou com as mãos trêmulas. Aqui está o que faltava, disse. O registro da transferência de fundos para o exterior. Vera nunca soube que eu mantive a cópia. Agora é seu. Faça o que for preciso, mas não me diga o que fará. Quero partir sem saber o final. Naquele instante, percebi o que ele queria dizer com partir. Era uma despedida disfarçada. Os olhos dele estavam serenos demais, o corpo cansado demais. Sentei ao lado dele até que o sono o vencesse. Quando acordei horas depois, ele ainda dormia, mas de um jeito diferente. Um silêncio absoluto, sem o chiado do oxigênio, sem o leve tremor no peito. Toquei sua mão, gelada. Victor havia cumprido a própria promessa. Esperou o dia certo, contou o que precisava e se foi em paz. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Lá fora, o carro prateado ainda estava estacionado. Vera e Marcelo não sabiam que acabavam de perder o único escudo que os protegia. O homem que eles deixaram para morrer agora tinha deixado para mim a herança mais perigosa de todas, a verdade, e eu não pretendia desperdiçá-la. O amanhecer depois da morte de Victor teve um silêncio diferente. Não era o mesmo silêncio do abandono, nem o do medo. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma batalha vencida. Aquele em que o corpo ainda não percebeu que a guerra acabou, mas a alma já entende que algo mudou para sempre. O quarto cheirava a lavanda e oxigênio. A cama estava arrumada, e o rosto dele parecia tranquilo, como se dormisse depois de décadas de vigília. Eu fiquei sentada por longos minutos, observando o leve vinco no canto da boca, uma quase sombra de sorriso. Naquele instante, entendi que ele tinha cumprido tudo o que prometera. Morreu sabendo que a verdade estava segura. Peguei o pendrive que ele me entregara, coloquei dentro de uma pequena caixa de metal junto com o bilhete prova final e guardei no fundo do meu casaco, sob o forro costurado à mão. Um truque antigo de missão. O protocolo seguinte era claro: notificar as autoridades. Fiz a ligação às 7h30. Falei pouco. Morte natural, idoso, em casa. Deram-me um horário para a perícia e um número de registro. Quando o médico legista chegou, 3 horas depois, a casa já estava organizada. Eu havia limpado o quarto, trocado os lençóis, separado os documentos médicos e deixado tudo em ordem. O legista, um homem de meia idade com olhos cansados, olhou ao redor e disse: "Ele parecia bem cuidado." Eu apenas respondi: "Era um homem que merecia paz." Ele assinou os papéis, entregou o atestado e foi embora. O corpo seria levado à funerária, e me perguntaram se eu queria avisar a família. "Eles saberão", respondi, e assinei o termo de liberação. Não precisei ligar. Às 4 da tarde, o som do motor do carro prateado cortou o ar como um presságio. Vera desceu primeiro, de óculos escuros, o mesmo sobretudo de dias antes. Marcelo veio logo atrás, sem blazer, com a expressão calculadamente abatida. Caminharam até a porta sem dizer uma palavra. Quando entrei no corredor, eles já estavam diante da cama vazia. Vera levou a mão à boca, fingindo surpresa. "Meu Deus, o que aconteceu?" A voz tinha o tom certo, a pausa certa, o desespero ensaiado de quem já praticou esse papel muitas vezes. Eu não respondi de imediato. Entreguei o atestado e disse: "Parada cardíaca durante o sono. Foi tranquilo." Marcelo pegou o papel, olhou rápido, sem realmente ler. "Você devia ter me ligado", disse, tentando parecer indignado. "Liguei para quem importava", respondi. Ele abaixou os olhos. Por um instante, ninguém falou. O barulho do relógio de parede parecia mais alto. Vera finalmente respirou fundo, enxugou uma lágrima que não existia e disse: "Vamos organizar o velório, claro. Ele era meu marido, afinal. Precisamos garantir que tudo seja feito com dignidade." "Dignidade", repeti, quase num sussurro, deixando que a palavra escorresse entre os dentes como uma ironia. "A mesma dignidade que vocês garantiram quando o deixaram aqui sozinho." Ela fingiu não entender. "Ana, por favor. Eu sei que você ficou chateada, mas não é hora de acusações. O importante é seguir em frente.
resolver as coisas. A vida continua. E foi nesse instante que percebi a frieza exata daquelas pessoas. O corpo do homem que sustentou a ambos ainda nem havia esfriado, e eles já falavam em seguir em frente. Era o retorno triunfal dos ingratos, não para lamentar, mas para retomar o controle. Durante os preparativos, observei-os com o mesmo olhar que usava em patrulhas, sem pressa, apenas absorvendo cada movimento. Marcelo fez algumas ligações apressadas, provavelmente para o advogado da família. Vera caminhava pela casa como se inspecionasse um terreno reconquistado, passando a mão nas cortinas, abrindo armários, verificando o cofre, que, claro, estava vazio. "Você mexeu aqui?" perguntou, fingindo surpresa. "Victor pediu que eu guardasse algumas coisas pessoais", respondi. Ela se aproximou, tentando ler meu rosto. "E onde estão essas coisas?" "Em segurança." Ela abriu um sorriso tenso. "Espero que saiba o que está fazendo." "Sei", respondi, e deixei que o silêncio completasse a frase que ela não ousou terminar. Naquela noite, o velório foi simples, discreto. Poucas pessoas, alguns vizinhos, 2 antigos funcionários da empresa de Victor e o padre da paróquia local. Vera se colocou no centro da sala, vestida de preto impecável, aceitando condolências com lágrimas medidas. Marcelo permaneceu ao lado dela, falando baixo, evitando olhares diretos. Eu fiquei ao fundo, em pé, observando. A cada cumprimento que ela recebia, eu via o jogo se repetir, a viúva perfeita, o filho dedicado, o enredo de sempre. Só que dessa vez, eu tinha o roteiro verdadeiro. Quando o padre começou a falar sobre perdão e amor familiar, senti o estômago revirar. As palavras soavam ocas, como orações recitadas num idioma morto. No fim da cerimônia, quando todos já haviam saído, Vera se aproximou. "Obrigada por ficar", disse, em tom doce. "Você foi importante para ele." Eu respondi. "Fui importante porque ele ainda sabia reconhecer caráter." Ela sorriu, mas os olhos endureceram. "Cuidado com o que diz, Ana. Às vezes, quem mexe demais com o passado acaba sendo soterrado por ele." Foi ali que entendi. Ela já suspeitava que eu tinha mais do que parecia, mas ainda acreditava que podia me intimidar. Engano clássico de quem confunde silêncio com fraqueza. Passei a semana seguinte observando o desenrolar das burocracias. Vera marcou reuniões, foi ao cartório, pediu cópias de documentos. Eu acompanhei tudo à distância. O testamento antigo de Victor foi apresentado, e o advogado da família, um homem magro e nervoso chamado Dr. Moura, confirmou que havia uma nova versão registrada meses atrás, uma que, segundo ele, invalidava as anteriores. Eu deixei que terminasse de falar antes de mostrar a minha cópia, assinada por Victor e testemunhada por mim, com data posterior à deles. "Esta é a última versão, com registro digital autenticado", expliquei, entregando a ele o comprovante eletrônico. O advogado olhou, empalideceu. "Mas isso muda tudo", murmurou. "Muda sim", confirmei. "E é só o começo." A partir dali, as reações vieram em cascata. Vera tentou argumentar. Insinuou que Victor não estava lúcido. Marcelo disse que eu o influenciei. Eu apenas respondia com provas. Cada papel, cada data, cada assinatura estava ali. Nenhum grito, nenhuma ofensa. Apenas fatos. E quanto mais eu me mantinha calma, mais eles perdiam o controle. Num momento de desespero, Vera me acusou de forjar documentos. Eu olhei diretamente para ela e disse: "Forjar é algo que a senhora entende bem, mas eu prefiro assinar o que é meu." A sala ficou muda. "Doutor." Moura pigarreou, recolheu os papéis e disse que precisaria de tempo para analisar. Eu sabia o que viria a seguir. Tentariam me difamar, me isolar, pintar-me como manipuladora. O mesmo manual que já vi usado em guerras, descreditar o inimigo antes que ele fale. Só que eu tinha aprendido a vencer batalhas assim desde muito antes de conhecer Marcelo. Nos dias seguintes, a tensão virou rotina. Vera evitava ficar sozinha comigo. Marcelo começou a dormir fora, alegando compromissos de trabalho. As ligações suspeitas aumentaram. Uma tarde, recebi uma notificação, uma intimação para comparecer ao fórum local como parte de um processo de contestação de testamento. Sorri ao ler. Eles estavam se movendo rápido, mais rápido do que deviam. Eu já tinha protocolado uma denúncia com cópias dos documentos, incluindo a assinatura original de Victor
e a certidão do pendrive lacrado com autenticação digital. O juiz responsável, um homem que já conhecia minha trajetória no serviço militar, marcara uma audiência preliminar para dali a 2 semanas. Não seria difícil provar o que estava por trás. Vera reagiu como sempre. Teatral. Ligou-me na mesma noite, chorando, pedindo para conversar. Aceitei o encontro. Marcamos na casa, no horário em que as câmeras estavam ativas. Ela chegou com o mesmo perfume doce e o mesmo olhar calculado. Ana, eu não quero brigar. A gente pode resolver isso sem tribunal, começou, sentando-se à minha frente. Victor estava doente, confuso. Você sabe como é. Às vezes as pessoas dizem coisas sem saber. Ele sabia exatamente o que dizia. Interrompi. E sabia o que vocês fizeram. Ela respirou fundo. Se você continuar com isso, vai destruir a família do seu marido. Família é quem não te deixa morrer de frio, Vera. O resto é conveniência. Por um instante, ela perdeu o ar. Levantou-se e caminhou até a janela. Você não entende o que está mexendo. Há pessoas importantes envolvidas. Isso pode sair do controle. Então talvez esteja na hora de perder o controle, respondi. Quando ela foi embora, percebi que algo havia mudado. Pela primeira vez, ela parecia realmente assustada. No dia seguinte, o carro prateado sumiu da garagem. Fiquei sozinha na casa, que agora pertencia legalmente a mim. Olhei ao redor e senti um misto de cansaço e libertação. Mas o jogo ainda não tinha terminado. A imprensa local começou a procurar, discretamente, informações sobre a herança. Um repórter ligou para a portaria do condomínio e perguntou por a militar envolvida na disputa Brandão. Vera já estava tentando moldar a narrativa. Eu sorri. Ela podia ter mais experiência com mentiras, mas eu tinha algo que ela jamais teria: disciplina e paciência. Numa manhã gelada, antes da audiência, recebi uma mensagem de número desconhecido. Apenas 3 palavras. Você ainda respira? Não havia assinatura, mas eu sabia de quem vinha. Respondi, por enquanto, e com gosto. Bloqueei o número e fui até o espelho. O rosto refletido era o mesmo, mas o olhar não. Agora havia algo ali que antes faltava. Uma certeza silenciosa. Vera e Marcelo achavam que estavam voltando para retomar o que era deles. Mas o que não sabiam é que, ao deixarem Victor para morrer, assinaram a própria sentença. E eu, a mulher que eles subestimaram, seria quem colocaria o ponto final na história que começaram com um bilhete. No dia da audiência, acordei antes do sol. O inverno ainda cobria a cidade com uma película de gelo fino, e o céu tinha a cor do aço, pesado, imóvel. Vesti o mesmo terno preto que usava nas cerimônias de formatura militar, o cabelo preso num coque rígido, o rosto limpo, sem maquiagem. No espelho, vi algo que reconheci e temi ao mesmo tempo. Aquele olhar de missão. Era o mesmo que antecedia operações difíceis. Não havia raiva, apenas uma concentração fria, quase inumana. Eu sabia que aquele dia não era sobre vingança. Era sobre restauração. E ninguém, nem Vera, nem Marcelo, nem o advogado deles, estava preparado para enfrentar alguém que vinha de um campo onde disciplina e estratégia valiam mais que poder e influência. O fórum era um prédio antigo, com colunas de mármore e corredores estreitos que cheiravam a papel úmido. Quando cheguei, o advogado designado para me acompanhar, Dr. Lemos, já estava à espera. Um homem simples, de voz calma, com quem Victor havia feito contato anos antes. Eles vão tentar descredibilizar seu testemunho, disse, enquanto me entregava uma pasta com cópias autenticadas. Vão dizer que o idoso não estava lúcido, que você o manipulou, mas temos o laudo médico, a assinatura digital e o vídeo da autenticação. Isso basta. O resto é teatro. Assenti. Então que atuem, respondi. Entramos na sala às 9h15. Vera estava sentada na ponta oposta, impecável como sempre, o luto transformado em espetáculo, o cabelo preso, o véu preto curto, o colar de pérolas que ela reservava para ocasiões em que precisava parecer frágil. Marcelo ao lado, com o mesmo semblante vazio de sempre. Quando me viu, ele desviou o olhar, como quem evita um espelho. O juiz, um homem de expressão contida e olhar analítico, iniciou a sessão sem rodeios. Estamos aqui para avaliar a validade do testamento deixado por Victor Brandão. Há 2 versões, uma registrada pela requerente, Sra. Ana Monteiro, e outra contestada pela viúva, Sra. Vera Brandão,
representada por seu advogado, Dr. Moura. O advogado dela se levantou, ajeitou o paletó e começou a fala ensaiada. Excelência, o documento apresentado pela senhora Monteiro foi obtido sob circunstâncias duvidosas, num momento de fragilidade extrema do falecido. Temos razões para acreditar que houve influência indevida e manipulação emocional. Eu não me movi, não pisquei. Apenas deixei que ele terminasse. Quando o juiz me deu a palavra, levantei com calma e caminhei até o púlpito. Excelência, comecei, a voz firme, sem pressa. O falecido estava em plenas condições mentais quando assinou o documento, e eu posso provar. Entreguei um pendrive ao oficial, que o conectou ao computador. A tela do tribunal se acendeu, revelando o vídeo gravado pela câmera que instalei na sala de Victor. Nele, Victor aparece sentado, com o olhar sereno, segurando a caneta. Declaro que esta é minha última vontade, feita em consciência plena. Estou ciente de cada decisão e das consequências delas, e confio nesta mulher, Ana, porque foi a única que me olhou sem pena. A imagem congelou com a assinatura digital, se formando na tela. O murmúrio que percorreu a sala foi audível. Vera, por um segundo, perdeu a cor. O juiz pediu silêncio e perguntou se a outra parte tinha algo a dizer. Dr. Moura balbuciou. Isso pode ter sido editado. O juiz franziu o senho. A perícia digital será feita, mas a autenticação temporal confere validade imediata. E o vídeo apresenta a assinatura certificada. Vera levantou-se abruptamente. Esse homem estava morrendo. Ele não sabia o que fazia. A voz dela ecoou alta demais. O juiz pediu que se sentasse. Senhora. Brandão, mantenha a compostura. Este tribunal não é palco. Ela obedeceu, mas os olhos dela me queimavam com ódio contido. O advogado de Marcelo tentou intervir, apresentando cópias de documentos antigos, mas todos eram datados antes da última atualização. Dr. Lemos, com calma cirúrgica, mostrou que a nova versão invalidava automaticamente todas as anteriores, conforme o artigo de lei que ele citou de cor. Em 30 minutos, todo o castelo jurídico de Vera começou a ruir. Quando o juiz suspendeu a sessão para análise complementar, sabíamos que o resultado era questão de tempo. Eu olhei para eles e percebi o desespero se infiltrando nas pequenas coisas, a forma como Marcelo tamborilava os dedos na mesa, como Vera ajeitava o véu repetidas vezes, tentando controlar o tremor. Eles ainda não sabiam, mas já estavam derrotados. Do lado de fora, o vento gelado me atingiu como um golpe de realidade. Doutor. Lemos acendeu um cigarro e disse: Você tem mais sangue frio que metade dos oficiais que conheço. Sorri de leve. A diferença é que lá fora as balas são metálicas. Aqui são verbais. Ele riu e me deu um tapinha no ombro. Eles não sabem com quem mexeram. Guardei a frase porque ela soava menos como elogio e mais como profecia. Nos dias seguintes, os efeitos da audiência começaram a aparecer. O juiz determinou uma análise preliminar das contas de Victor e da empresa da família. O que emergiu era um labirinto de transferências suspeitas e movimentações para o exterior. Clara, minha antiga colega de farda, me enviou discretamente um relatório paralelo, uma cópia das investigações que estavam sendo reabertas a partir das provas que eu entregara. Você abriu um vespeiro, escreveu ela, mas dessa vez as vespas estão indo atrás dos donos. A frase me fez sorrir. Vera e Marcelo tinham se acostumado a agir sob o abrigo de sobrenomes influentes. Agora, esse abrigo começava a desmoronar. A imprensa local não demorou a farejar o escândalo. Um portal de notícias publicou uma nota discreta. Viúva e enteado de empresário local, investigados por falsificação de documentos e abandono de incapaz. Nenhum nome citado ainda, mas bastou para abalar a fachada de respeitabilidade que Vera cultivava. Em menos de 24 horas, ela me ligou. A voz não era mais doce nem arrogante. Era aguda, descontrolada. O que você fez? Nada além de dizer a verdade, respondi. Você acha que vai sair ilesa disso? As pessoas que você cutucou não brincam, Ana. Nem eu, retruquei, e desliguei. A partir dali, começaram as tentativas de intimidação. Carros desconhecidos rondando a casa. Ligações silenciosas à noite. Bilhetes deixados no portão. Coisas que para qualquer outra pessoa pareceriam ameaçadoras, mas para mim eram apenas sinais de fraqueza. Quando o inimigo precisa se esconder na sombra, é porque perdeu o terreno. Registrei tudo, claro. Instalei câmeras adicionais,
Enviei relatórios para Clara e para o advogado. Cada gesto deles agora virava evidência. Uma semana depois, a decisão judicial saiu. O testamento reconhecido como legítimo era o de Victor e Ana Monteiro como herdeira e executora dos bens. O resto da família perdia todos os direitos. O impacto foi imediato. As contas conjuntas foram bloqueadas, os cartões de Vera cancelados, o acesso à empresa suspenso. Marcelo, segundo soube depois, teve o carro apreendido por pendências tributárias. Eles tentaram recorrer, mas o juiz negou liminarmente. A lei é fria, mas às vezes sabe ser justa. Na manhã seguinte, fui até a empresa de Victor, agora oficialmente minha. O porteiro me reconheceu, meio hesitante, e abriu o portão. Dentro, encontrei funcionários que me olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade. A secretária, uma mulher idosa de voz suave, disse: "Ele falava muito da senhora nas últimas semanas. Dizia que se algo acontecesse, era para confiar em você." Assenti, engolindo o nó na garganta. Caminhei pelos corredores cheios de retratos antigos. O rosto de Victor jovem, o mesmo sorriso calmo, parecia me acompanhar. Parei diante da janela do escritório principal, onde a vista dava para o pátio. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti paz. Não a paz da vitória, mas a da clareza. Enquanto eu estava ali, o telefone tocou. Era o Dr. Lemos. Acabou de sair outra decisão. O tribunal ordenou auditoria total nos contratos de Vera e Marcelo, e a menção à possibilidade de indiciamento criminal. Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Então é isso", murmurei. "Sim", disse ele, "mas prepare-se. Gente assim não aceita cair em silêncio." Eu sabia que ele tinha razão, e ainda assim, algo dentro de mim dizia que o pior já havia passado. Naquela noite, sentei no antigo quarto de Victor e abri a caixa de metal que guardava o pendrive. Conectei-o ao computador e revi os arquivos, um por um. As planilhas, as cartas, os comprovantes. Tudo agora fazia parte de um dossiê formal entregue à justiça. Mas havia também um vídeo que eu nunca tinha visto. Um arquivo chamado Mensagem Final MP4. Cliquei. A imagem era de Victor, gravada semanas antes, talvez naqueles primeiros dias em que ainda mal conseguia falar. "Se você está vendo isso, Ana, é porque conseguiu. Eu sabia que ia conseguir. Eles subestimam a força do silêncio. A vingança não é gritar, é permanecer de pé quando todos esperam te ver ajoelhar. Use o que aprendeu, não para destruir, mas para lembrar quem você é." O vídeo terminou, e por alguns minutos eu fiquei ali, imóvel, deixando o peso das palavras se assentar. Do lado de fora, a neve começava a cair outra vez, cobrindo a rua, os telhados, o jardim que agora me pertencia. Vera e Marcelo ainda tentariam se reerguer, eu sabia, mas a diferença era que agora o tabuleiro estava nas minhas mãos, e eu não tinha pressa. Em guerra, quem domina o tempo, domina o resultado. Eles não sabiam com quem mexeram, e eu pretendia lembrá-los disso, todos os dias, até o último suspiro da influência que acreditavam ter. A queda deles não começou com um escândalo explosivo, mas com uma rachadura silenciosa. Como quase tudo o que é realmente devastador, começou pequeno. Uma nota de rodapé em um portal regional, uma citação discreta em uma reportagem sobre fraudes imobiliárias. Ex-esposa de empresário e enteado são investigados por falsificação de documentos e apropriação indevida de bens de idoso. Sem fotos, sem nomes. Mas na cidade onde todo mundo conhece alguém, o anonimato dura pouco. No dia seguinte, o nome Brandão estava em todos os comentários de rede social, e a notícia se espalhava como fumaça em vento seco. Eu não precisei mover um dedo, bastou a verdade começar a respirar. Na manhã em que a matéria viralizou, acordei com o telefone vibrando sem parar, mensagens de números desconhecidos, convites de jornalistas, pedidos de entrevista. Recusei todos. Quem precisava falar já tinha falado, e não fui eu. Clara me avisou que as investigações federais haviam sido oficializadas, que agora o caso deixara de ser local. "Você entende o que isso significa?" perguntou. "Que acabou o silêncio deles", respondi. Ela riu do outro lado. "Você é fria, sargento." "Sou apenas prática", corrigi, e desliguei. Saí para caminhar até o café da esquina, o mesmo onde Vitor costumava comprar pão antes de adoecer. As pessoas me olhavam diferente. Não com pena, mas com uma espécie de respeito contido.
O tipo que se tem por quem enfrentou algo grande e saiu ileso. Sentei na mesa perto da janela, pedi café preto e fiquei observando a rua. Havia uma tranquilidade estranha em saber que o mundo estava finalmente vendo o que eu vi. O peso que carreguei sozinho agora se diluía na opinião pública. A vergonha, aquela arma que Vera sempre usou contra os outros, agora era dela. E vergonha, ao contrário de vingança, não tem cura. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de Dr. Lemos. Saiu a segunda reportagem. Dessa vez citaram os nomes. A imprensa teve acesso ao processo. Ele fez uma pausa curta, antes de completar. Eles estão desmoronando, Ana. Agradeci, desliguei e abri o site no celular. O título em letras grandes era direto. Viúva e enteado de empresário são acusados de forjar documentos e abandonar idoso. Testemunha-chave, ex-militar, confirma manipulação patrimonial. Havia fotos de Vera e Marcelo em eventos antigos, recortes de jornais de sociedade, até um trecho do vídeo de Vitor, aquele em que ele declarava estar consciente de cada decisão. A reportagem descrevia a investigação com precisão, e pela primeira vez, alguém usava a palavra certa: crime. Vera reagiu exatamente como eu esperava. À tarde, publicou uma nota oficial nas redes sociais. O texto era uma combinação de indignação e vitimismo. Estamos sendo perseguidos por alguém que se aproveitou da fragilidade de um idoso e da dor de uma família. A linguagem era polida, calculada, mas quem lê entre linhas reconhece o desespero de quem está perdendo o público. Os comentários antes de apoio logo se voltaram contra ela. Vocês deixaram o homem morrer sozinho? E o vídeo? É falso? Cadê o respeito? Marcelo tentou responder a alguns, mas as respostas só pioraram a situação. Um perfil anônimo publicou prints de mensagens antigas entre ele e o advogado, em que discutiam a doação forçada e a pressa em se livrar de Victor antes do Natal. O print viralizou. O castelo de cristal deles rachava em praça pública, e não havia tapete que cobrisse os cacos. Nos dias seguintes, a rotina da cidade mudou. A padaria onde Vera costumava tomar café recusou servi-la. O salão de beleza fechou as portas quando ela entrou. Marcelo perdeu o cargo que ocupava por indicação política. E ainda assim, eles continuavam tentando negar, insistindo em notas, acusações, teorias conspiratórias. Eu observava tudo à distância, como quem assiste à própria história sendo contada por outros. E pela primeira vez, eu não sentia raiva, apenas um tipo novo de calma, o sossego que vem quando a justiça deixa de ser privada e vira fato. Naquela semana, a promotoria anunciou uma coletiva de imprensa. Dr. Lemos me orientou a comparecer, mas em silêncio. Apenas esteja lá. O público precisa ver que você existe, mas sem espetáculo. O silêncio é a sua marca. Mantenha-o. Segui o conselho. O auditório estava lotado de repórteres, câmeras, flashes. Sentei na última fileira, discreta, enquanto o promotor explicava o caso. As provas apresentadas pela senhora Monteiro, bem como os registros eletrônicos e o vídeo autenticado, comprovam que o Sr. Victor Brandão foi vítima de manipulação patrimonial e abandono intencional. A justiça reconhece a validade do testamento e a responsabilidade dos acusados pelos atos praticados. Alguém perguntou se haveria prisão. O promotor respondeu: a investigação está em curso. As medidas cabíveis serão tomadas. Quando saí do prédio, um jornalista me alcançou. Senhora Monteiro, a senhora se considera vingada? Parei, olhei para ele e disse apenas: eu me considero em paz. E continuei andando. O vídeo da minha resposta, breve e serena, rodou por dias nas redes. Ela não se vingou. Ela apenas devolveu o que era justo. Li esse comentário entre milhares e senti que, de algum modo, Victor tinha sido ouvido. Enquanto a reputação dele se desfazia em público, a parte prática da punição começava a se cumprir. As contas de Vera foram bloqueadas por ordem judicial. O apartamento de luxo em que vivia foi apreendido. Marcelo recebeu intimação para depor e, no dia da audiência, tentou escapar para outro estado. Foi detido na rodovia, sob acusação de obstrução. Quando a notícia chegou, eu estava no escritório da empresa, assinando a primeira folha de pagamento com meu nome no cabeçalho. A secretária entrou aflita, segurando o celular. É ele, disse. Marcelo. Peguei o aparelho. A voz dele era um sussurro. Por que você fez isso? Você podia ter deixado as coisas como estavam. Respondi sem alterar o tom. Porque o silêncio é cúmplice, Marcelo.
E eu nunca fui cúmplice de covardes. Ele tentou dizer algo, mas a ligação caiu. Vera ainda resistiu por algumas semanas. Tentou processar o portal de notícias, acusou o promotor de perseguição, fez lives emocionadas falando sobre perda e injustiça. Mas a internet é impiedosa. O vídeo em que ela culpava o sistema acumulou mais risadas que empatia. As pessoas não perdoam quem se faz de vítima depois de ser pego mentindo. Aos poucos, ela desapareceu das redes. O último registro que vi foi uma foto antiga, repostada por alguém. Vera e Marcelo em um jantar de gala, vestidos de preto, sorrindo para câmeras que agora se voltavam contra eles. No meio disso tudo, eu me mantive fiel à rotina. Trabalhava, cuidava da casa, visitava o túmulo de Vítor aos domingos. Nenhuma ostentação, nenhuma entrevista. Mas o meu nome começou a circular em lugares que antes me ignoravam. Convites para palestras sobre ética, matérias sobre mulheres que enfrentaram injustiças. Recusei quase todos. Eu não queria virar símbolo. Símbolos são frágeis. Eu queria ser lembrança. E lembranças, quando verdadeiras, sobrevivem. Uma tarde, enquanto organizava os arquivos da empresa, encontrei uma foto antiga guardada em uma gaveta. Victor em um piquenique, sentado à sombra de uma árvore, sorrindo com uma serenidade que eu nunca tinha visto nele. Atrás, em letras apagadas, alguém escrevera: "Paz é a vingança mais elegante." Sorri ao ler. Ele já sabia. As notícias sobre Vera e Marcelo foram diminuindo com o tempo, mas o estrago estava feito. As pessoas que antes os bajulavam agora fingiam nunca tê-los conhecido. Um jornal local publicou uma crônica anônima com o título A Casa do Silêncio, descrevendo o caso como uma metáfora da decadência moral de quem confunde amor com posse. Li aquele texto numa noite chuvosa e percebi que, de algum modo, a história já não me pertencia. Tinha virado memória coletiva. Ainda assim, restava algo por fazer. No último vídeo que Victor deixou, ele mencionava o terreno no interior, o mesmo onde estavam guardados os arquivos originais. Decidi visitá-lo. Peguei a estrada ao amanhecer. O lugar ficava a 2 horas dali. Uma casa simples cercada por pinheiros, abandonada há anos. A chave estava escondida sob uma pedra, exatamente onde ele disse. Dentro, o ar tinha cheiro de madeira velha e poeira. Encontrei o cofre embutido sob o piso da cozinha. Lá estavam as pastas originais, intactas, junto com uma carta datada de quase uma década atrás. Se alguém estiver lendo isto, é porque finalmente fiz o que devia. As pessoas acreditam que a morte encerra tudo, mas às vezes ela apenas revela quem realmente está vivo. Saí dali com a carta no bolso e a sensação de que o ciclo se fechava. No caminho de volta, o telefone vibrou. Uma mensagem do Dr. Lemos. Processo concluído. Sentença definitiva. Total procedência. Parabéns, Ana. Parei o carro à beira da estrada, olhei o horizonte e deixei o corpo relaxar. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar sem medir o tempo entre uma inspiração e outra. A cidade seguiu seu curso. Vera se mudou, Marcelo desapareceu do noticiário. A empresa prosperava, silenciosa, sob nova direção. E eu, a mulher que voltara para casa no Natal e encontrara um velho abandonado à morte, agora caminhava por corredores limpos, sem ruídos de culpa. Às vezes, ainda escuto o som do vento batendo nas janelas da antiga casa e lembro do bilhete no balcão. Você cuida do Vítor. Eles acharam que me deram um fardo, mas sem perceber, me entregaram a chave da própria ruína. As pessoas costumam achar que a vitória traz alívio, que depois da justiça feita, o corpo relaxa, o coração desacelera e o tempo volta a correr no ritmo de antes. Mas a verdade é outra. A vitória também pesa. Ela carrega um tipo de cansaço diferente, o da alma que finalmente parou de lutar, mas ainda não aprendeu o que fazer com o silêncio. Nos dias que seguiram a sentença final, minha rotina parecia uma coreografia de gestos automáticos. Acordar, preparar o café, revisar relatórios da empresa, caminhar até o portão e observar o movimento da rua. Tudo estava em ordem, tudo sob controle. E ainda assim, havia algo em mim que não encontrava repouso. Era como se cada cômodo da casa guardasse um eco das vozes que já tinham tentado me apagar. O som das mentiras ainda pairava, mesmo depois de todo o barulho ter cessado. A imprensa, cansada do escândalo, já começava a seguir para outro assunto. As manchetes diminuíam,
Os nomes perdiam força. Vera desaparecera da cidade. Segundo o advogado, mudou-se para o interior de Minas, em busca de paz espiritual. Marcelo, por outro lado, ainda tentava negociar acordos judiciais, apelando para a condição de arrependido. Eu lia os despachos sem qualquer emoção. Arrependimento tardio é apenas estratégia com outra roupa. Eles nunca lamentaram o que fizeram, apenas o fato de terem sido descobertos. Uma tarde, recebi uma visita inesperada. Era o padre da paróquia onde velamos Victor, um homem idoso, de voz grave e olhos calmos, que me olhou com um misto de respeito e curiosidade. "Posso entrar?" perguntou. Fiz um gesto afirmativo. Ele se sentou, olhou ao redor e disse: "Soube de tudo. Não vim julgar. Só queria entender como uma pessoa aguenta tanto e ainda permanece de pé." Pensei por um instante antes de responder. A gente aprende a não desmoronar quando descobre que ninguém virá nos segurar. Ele sorriu de leve. "E agora que a guerra acabou, o que vai fazer?" Suspirei. "Aprender a viver sem precisar lutar." Ele assentiu devagar. "Nem sempre é fácil. Depois da batalha, o silêncio pode parecer inimigo, mas é nele que mora a cura." Depois que ele foi embora, fiquei sentada na varanda por um longo tempo, observando o fim da tarde. O céu se tingia de cobre, e o vento soprava pelas árvores como um lembrete antigo. Era hora de partir. Não porque eu estivesse fugindo, mas porque ficar ali seria o mesmo que habitar uma trincheira depois da guerra. Eu precisava sair daquela casa, daquele cenário que, apesar de agora ser meu, ainda cheirava a dor. Passei a noite em claro, olhando cada canto, cada marca nas paredes. No quarto de Victor, o ar parecia diferente, mais leve. Peguei o retrato dele sobre a cômoda e disse em voz baixa: "Cumpri sua parte. Agora preciso cumprir a minha." Na manhã seguinte, fui até o cartório e assinei a transferência de propriedade. Vendi a casa para uma fundação local que cuidava de idosos abandonados. O dinheiro foi doado integralmente, como havia prometido a mim mesma na última conversa com Victor. A funcionária do cartório, surpresa, perguntou se eu tinha certeza. "Absoluta", respondi. Algumas vitórias não foram feitas para guardar, foram feitas para libertar. Quando saí de lá, senti algo parecido com leveza. Uma sensação quase física, como se o ar pesasse menos. De volta à empresa, reuni os diretores e anunciei que deixaria o cargo de administração direta. "A estrutura está estável, os contratos regulares e a equipe madura", expliquei. "A função de liderar não é a mesma que a de possuir. O que eu precisava construir, já a construí." Eles tentaram argumentar, ofereceram aumento, incentivos, elogios. Agradeci, mas mantive a decisão. Há anos sirvo ordens, agora quero servir silêncio. Ninguém entendeu completamente, mas todos respeitaram. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei algo inesperado na caixa de correio. Um envelope amassado, sem remetente. Dentro, uma folha escrita à mão, reconheci a caligrafia de Marcelo. "Mãe me disse que você vendeu tudo. Não sei o que mais quer. Já destruiu o que sobrou de nós. Eu só queria entender o porquê." Fiquei olhando as palavras por um tempo. "O porquê", murmurei. Era simples. Eu não destruí nada. Só tirei as muletas de quem se recusava a andar sozinho. Rasguei a carta e a queimei na pia, vendo o papel se curvar e virar cinza. Às vezes, apagar é a forma mais pura de resposta. As semanas seguintes foram de transição. Comecei a procurar um lugar novo, longe da cidade. Acabei encontrando uma casa pequena, próxima a um vilarejo litorâneo onde eu havia servido anos antes durante um treinamento. A proprietária, uma senhora gentil, parecia aliviada ao saber que eu era militar. "Gente de farda sempre paga em dia", brincou. Sorrimos. A casa era simples, com varanda ampla e janelas que davam para o mar. O som das ondas chegava abafado, como um sussurro constante. Assinei o contrato na hora. Quando comecei a empacotar minhas coisas, percebi que não havia muito a levar. Algumas roupas, o retrato de Victor, o pendrive com a mensagem dele e o velho caderno de anotações onde escrevi tudo durante as semanas da batalha. Ao fechar a última caixa, senti algo curioso. Era a primeira vez, em muitos anos, que eu deixava um lugar não por necessidade, mas por escolha. Eu não estava sendo expulsa, nem abandonada, nem obrigada a nada. Eu estava indo embora porque decidi que já bastava. A despedida da casa foi silenciosa. Caminhei pelos cômodos vazios,
Toquei as paredes frias, fechei as cortinas. Quando tranquei a porta, não olhei para trás. Quem olha demais para o que acabou acaba tropeçando no que começa. Peguei o carro e dirigi sem pressa, com o rádio desligado. A estrada estava quase deserta, o sol se pondo à frente como um farol lento. No banco do passageiro, o retrato de Victor refletia a luz dourada. Você tinha razão, murmurei. A vingança não é gritar. É seguir em frente quando todos esperam que você pare. Ao chegar à nova casa, o cheiro de maresia me envolveu como um abraço antigo. Desfiz as caixas em silêncio, pendurei o retrato na parede e coloquei o caderno sobre a mesa. No dia seguinte, fui até a praia ao amanhecer. A areia ainda fria sob os pés, o vento cortando o rosto. Caminhei até a beira e deixei que a água tocasse minhas botas. Não chorei. As lágrimas já tinham secado meses atrás, junto com o medo. Apenas respirei fundo e deixei que o mar levasse o resto do que ainda doía. Nos dias que se seguiram, o silêncio deixou de ser vazio e virou companhia. Passei a acordar com o som das ondas e a dormir sem sobressaltos. Reencontrei Clara, que veio me visitar. Ela trouxe vinho e notícias. Vera está internada numa clínica. Colapso nervoso. Marcelo sumiu. Dizem que foi para fora do país. Apenas assenti. E você? Ela perguntou. Eu estou reaprendendo a existir sem função. Ela riu. Isso soa bonito e perigoso. É libertador, respondi. Brindamos em silêncio. Com o tempo comecei a escrever. Não sobre eles, mas sobre o que restou de mim depois deles. Textos curtos, relatos sobre disciplina, solidão, coragem, alguns publicados anonimamente em fóruns, outros guardados em pastas. Um dia, recebi uma mensagem de uma mulher desconhecida. Li algo seu sobre o silêncio e entendi minha própria história. Obrigada. Foi então que percebi que a vingança tinha se transformado em legado. O que começou como sobrevivência agora era partilha. Certa tarde, o carteiro trouxe outro envelope, dessa vez oficial, carimbo internacional. Era de Marcelo. Hesitei antes de abrir. Dentro, apenas uma fotografia. Uma menina de uns 5 anos, cabelo escuro, sorriso aberto. No verso, escrito com letra trêmula, seu nome é Helena. Ela pergunta pela avó. Fiquei olhando a imagem por um longo tempo. Não senti raiva, nem ternura. Apenas um reconhecimento distante, como se olhasse uma vida paralela que não me pertencia. Coloquei a foto na gaveta e fechei devagar. Alguns ciclos precisam permanecer incompletos. O entardecer trouxe o som de sinos distantes da igreja do vilarejo. Fui até a varanda. Sentei-me na cadeira de balanço e observei o mar se misturando ao céu. A guerra estava oficialmente encerrada. Nenhum processo, nenhuma dívida, nenhuma culpa. Eu havia recusado ser a babá da própria humilhação. Não salvei ninguém, não redimi ninguém. Apenas escolhi não carregar o peso de quem me feriu. E talvez, no fim das contas, isso seja o tipo mais raro de perdão. Aquele que não absolve o outro, mas liberta a si mesmo. A vida, quando decide recomeçar, não avisa. Ela simplesmente muda o ritmo, o som, o cheiro do ar. Acordei numa manhã comum, com o barulho das ondas misturado ao canto das gaivotas. A luz entrava pela janela de madeira, filtrada por cortinas brancas que balançavam suavemente. A princípio, pensei que ainda estivesse sonhando, porque fazia muito tempo que eu não sentia paz assim. Aquela paz limpa, sem a presença de ninguém, sem promessas, sem explicações. Levantei, fiz café e caminhei até a varanda. O mar estava calmo, quase parado, e havia uma linha dourada na água que parecia costurar o horizonte. Ali, pela primeira vez, entendi o que Victor quis dizer quando falou que a morte não encerra nada, apenas revela quem realmente está vivo. Eu estava viva, finalmente. Nos primeiros meses, minha rotina foi quase monástica. Caminhadas pela praia ao amanhecer, leitura à tarde, escrita à noite. Escrevia sem pretensão, como quem limpa a alma. Textos sobre disciplina, escolhas, arrependimentos, mas sobretudo sobre dignidade. Às vezes, pensava em publicar algo, mas desistia. A palavra para mim nunca teve a intenção de ser vitrine. Era refúgio. Escrever era minha forma de conversar com o silêncio sem que ele me engolisse. O que eu herdara da dor não era o trauma, mas o discernimento. Eu já não via sofrimento como castigo, mas como instrutor. A dor me ensinou o que nenhum quartel, tribunal ou campo de batalha ensinaria, que a verdadeira força não está em resistir ao mundo,
e sim em não permitir que ele te torne igual a quem te feriu. Certo dia, uma mulher do vilarejo apareceu na minha porta. Chamava-se Lídia, professora aposentada. Disse que ouvira falar que eu era a militar que venceu uma guerra familiar e perguntou se eu podia ajudar com um projeto comunitário. Aulas de defesa pessoal e disciplina para adolescentes da região. No início, hesitei. Eu não queria voltar a mandar em ninguém, nem reviver ordens. Mas ela insistiu. Esses meninos precisam de alguém que mostre que força não é grito, é postura. Concordei em fazer uma visita. O primeiro encontro foi numa escola simples, paredes descascadas e cheiro de giz. 10 jovens me esperavam, entre curiosos e desconfiados. Contei-lhes uma história, não a minha, mas uma inventada, sobre uma mulher que um dia foi traída e, em vez de quebrar o mundo, aprendeu a reconstruí-lo com as próprias mãos. Eles ouviram em silêncio. Um garoto de 15 anos levantou a mão e perguntou: "E ela perdoou?" Respondi: "Ela aprendeu que perdão não é esquecer o que fizeram. É parar de permitir que o que fizeram continue mandando em você." O garoto assentiu devagar, e eu soube que tinha começado algo novo, mesmo sem querer. A partir dali, comecei a dar aulas 2 vezes por semana. Não só de defesa, mas de autocontrole, estratégia e até de como reagir ao desrespeito sem precisar se rebaixar. Era curioso ver como aqueles jovens, tão diferentes de mim, encontravam eco nas minhas palavras. Talvez porque, no fundo, todos queriam a mesma coisa: não se sentir descartáveis. Eu os observava e via fragmentos do que fui. Disciplinada, dura, sempre à espera de aprovação que nunca vinha. Ensinar a eles acabou sendo meu modo de me ensinar de novo. Com o tempo, o projeto cresceu. Lídia conseguiu apoio da prefeitura e o programa se transformou em uma pequena iniciativa social. Jornalistas voltaram a me procurar, mas dessa vez não para falar de escândalo, e sim de transformação. A ex-militar que venceu a dor com disciplina e empatia, diziam as manchetes. Eu sorria ao ler, mas nunca dava entrevistas longas. As histórias sempre soam menores quando contadas fora do coração. Ainda assim, deixei que falassem. A essa altura, eu já não precisava controlar a narrativa. O silêncio já fazia isso por mim. Em uma manhã de sábado, enquanto organizava materiais para as aulas, ouvi batidas na porta. Quando abri, encontrei uma mulher de cerca de 30 e poucos anos, rosto familiar. Tinha os mesmos olhos de Marcelo. Demorei um segundo para entender. Era a filha dele, a menina da fotografia, Helena, agora adulta, com a postura de quem aprendeu a carregar o peso do próprio nome. "Posso entrar?" perguntou. Fiz um gesto afirmativo. Sentamo-nos na sala, o barulho do mar ao fundo. "Demorei para te encontrar", disse ela. "Cresci ouvindo histórias sobre você, cada uma diferente da outra. Umas me pintavam como vítima, outras como traidora. Eu precisava ver por mim mesma." Fiquei em silêncio. Ela continuou. "Meu pai morreu há 2 anos. Antes de morrer, me contou tudo. Disse que você não destruiu nada, só tirou as máscaras. Que ele te odiou porque você teve coragem de fazer o que ele não conseguiu." As palavras me atingiram como um vento frio. Eu não esperava redenção, muito menos confissão tardia. Helena respirou fundo. "Eu não vim pedir nada. Só queria agradecer, porque de alguma forma, sua força salvou o que sobrou dele. E salvou a mim também." Ela abriu a bolsa e tirou uma pequena caixa de madeira. "Achei isso entre as coisas dele. Acho que era do Victor. Dentro estava o medalhão de prata que Victor usava na juventude, o mesmo que desaparecera antes de eu assumir a casa." Peguei-o nas mãos e, por um instante, o mundo pareceu suspenso. "Ele dizia que isso traz sorte", murmurei. Helena sorriu. "Então é seu por direito." Fiquei olhando para aquele objeto, pesado e leve ao mesmo tempo. Era mais que um símbolo. Era o elo final, a prova de que até as histórias quebradas podem gerar algo íntegro. Quando ela foi embora, fiquei um tempo parada na porta, observando-a caminhar até o carro. Tinha os ombros retos, o mesmo andar contido que eu tinha aos 30. E percebi que, sem saber, eu havia deixado um legado. Não o da vingança ou do dinheiro, mas o da dignidade. O que eu herdara da dor agora tinha forma. Uma linha invisível de mulheres que aprenderam a se levantar, uma após a outra. Os meses seguintes foram tranquilos. Continuei com o projeto, ampliei as aulas, criei uma pequena biblioteca dentro da escola. Chamei-a de Sala Victor, em homenagem ao homem que me ensinou que até os esquecidos têm poder.
Coloquei uma placa simples na entrada. A verdade não precisa de plateia, basta resistir. Às vezes, alunos novos perguntavam quem era Victor. Eu respondia apenas: alguém que me lembrou que o bem pode começar no meio do inferno. Certa noite, ao fechar a sala, sentei na varanda da casa. O mar estava agitado, o vento forte, mas havia serenidade em cada onda. Peguei o medalhão e o coloquei no pescoço. O metal frio encostou na pele e, pela primeira vez, não me fez lembrar de perda, mas de continuidade. Lembrei de tudo: o bilhete no balcão, o corpo de Victor tremendo no escuro, o frio cortante, a traição, a vingança silenciosa, a vitória, a solidão e, finalmente, a paz. Tudo fazia sentido agora, como se cada fragmento tivesse sido necessário para moldar o que eu era. Peguei o caderno antigo, o mesmo que carreguei durante toda a guerra, e escrevi na última página. Eles me deixaram com o que pensaram ser o peso da morte, mas me deram o poder da vida. Hoje, eu não apenas sobrevivi, eu recomecei. Fechei o caderno, guardei-o numa caixa e deixei sobre a mesa. Lá fora, as luzes do vilarejo piscavam à distância e o som do mar parecia me chamar. Fui até a areia, tirei os sapatos e caminhei até onde a água tocava meus pés. O vento frio bateu no rosto e eu sorri. Um sorriso inteiro, sem dor, sem raiva, apenas presença. A noite estava clara e as estrelas se refletiam na superfície do mar como pequenos fragmentos de vidro. Pensei em Victor, em Marcelo, em Vera, em Helena. Nenhum deles era mais inimigo ou lembrança amarga. Eram apenas capítulos de uma história que eu finalmente terminara de escrever. E então percebi: o que eu herdei da dor não foi sofrimento. Foi propósito. A dor me fez forte, o silêncio me fez sábia, e a escolha de seguir me fez livre. Quando voltei para casa, deixei a janela aberta. O vento carregava o cheiro do sal, e o som das ondas misturava-se ao estalar do relógio antigo na parede. Peguei o medalhão, pendurei-o no espelho e apaguei as luzes. Antes de dormir, olhei uma última vez para o mar e disse em voz baixa: obrigada, Victor. Agora é minha vez de viver. Deitei e fechei os olhos. Não havia mais sombras, nem lembranças insistentes, nem fantasmas batendo à porta. Apenas o som do tempo passando devagar, como deve ser quando a alma encontra lugar. A mulher que voltou para casa no Natal para cuidar de um homem abandonado não existia mais. No lugar dela, havia alguém novo. Uma mulher que aprendeu a transformar o abandono em recomeço. E dessa vez, ninguém precisou ser deixado para trás.